mais um relatito para vocês. Ah, tá, esse é o título, mas não é o título. O título é A Sombra do Gatinho Morto. Olá, Ana, Mateus, pequeninos, pets e família assombrada. Aqui estou eu, com os meus relatos sem nome para facilitar a leitura da Ana. Porque não tem nomes no relato, ok. Não se esqueçam de deixar o like caso gostem do relato e não se esqueçam de fazer aquela visita maravilhosa à loja assombrada. Eu amo de paixão. Muito obrigada. Bom, vamos ao relato. Há mais ou menos uns 10 anos atrás, eu e minha amiga tínhamos um gato preto. Hã? Eu e minha amiga tínhamos um gato preto. Acho que cada uma tinha um gato preto, é isso? Eles eram lindos. Pareciam duas panteras de tão grandes. Mas o meu tinha o rabinho em Z, igual do Pikachu. E o dela era normal. Enfim, em um dia fatídico, o gatinho dela foi envenenado por algum malvado preconceituoso que morava na rua dela. Por que preconceituoso? Só de matar qualquer gato, né? Não sei pra que fazer isso. Bom, o mundo gira. Enfim, feito por algum malvado na rua. Ela chorou muito, foi muito triste pra ela. Ok, mas cadê o sobrenatural? Vamos lá. 2 ou 3 anos depois, eu comprei a casa dela. Levei o meu lindo gato para meu lindo gato morar na casa novamente. Levei o meu lindo gato morar na casa nova e nos mudamos. Passou mais uns 2 anos e olha o que aconteceu. Eu tenho problema de insônia e sei que estava acordada no momento. Era por volta de 2 ou 3 da manhã, quase na hora de eu levantar para trabalhar. Quando meu gato entrou no meu quarto, a luz do corredor ficava acesa, sabe? Então refletia a sombra do meu gato na parede sempre. Só que nessa noite foi diferente. Ele entrou, lembrando que o rabo dele era em Z, né? Aquele rabinho torto que é igual do Pikachu, era em Z. Mas na sombra o rabo estava normal, lisinho para cima, como se não fosse em Z, como era o rabo do gato da minha amiga. E a sombra era mais escura do que o normal. Eu me assustei um pouco, peguei o meu gato, coloquei um pouco ali comigo na cama e ali ele dormiu. Fui trabalhar, voltei e estava tudo certo. À noite eu fui sair da porta de casa e o meu gato estava deitado em frente à porta. Eu mexi nele, mas ele não se moveu. Gente, o meu gato lindo estava morto. Sem sinal algum de nada, nem que tinha sido, sei lá, que alguém bateu, ou que foi, nem de envenenamento, nada. Tava simplesmente morto ali. Foi horrível, aí eu lembrei da sombra na noite anterior. E até hoje eu não entendi o que aconteceu. Eu ficarei grata se ler o meu relato. Hoje eu tenho mais um, já com 7 anos de idade, um gatinho. Cuido muito bem dos meus pets sempre. Obrigada ao meu canal favorito. Amo vocês e até o próximo relato. Um beijo para você, muito obrigada. Ele não foi mesmo envenenado, porque eu não sei como que é. Dá sinais? Tem sinais sem fazer nenhum exame? Dá para saber se foi ou não envenenado sem fazer algum exame? Eu não sei como que funciona, como que é. Mas por quê? Talvez... Bom, eram lugares diferentes, ou porque talvez a mesma pessoa que tenha feito com um pode ter feito com outro, não é? Mas tem esse negócio da sombra. Será que um veio buscar o outro? De algum jeito? Né? Vai saber, a gente não duvida de nada neste mundão. Então vamos lá, e o relato é curto, tá? Um vizinho de olho obeso. Ó, esse não tem nem olho gordo, esse tem olho obeso. Olá, Ana, meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana.
Vou contar o meu relato. Tirei a coisa da tela? Tá. Vou contar o meu relato e pode ficar tranquila, pois se houver algum nome, estará trocado. Obrigada. Essa história se passou com os meus pais, quando eu ainda era criança. Morávamos em um lugar maravilhoso, repleto de natureza, lagos com peixes, quintais grandes, com muitas árvores frutíferas, enfim. O meu pai sempre gostou muito de mexer com plantas, cortar grama, cuidar da sua pequena horta e plantar frutas em seu pomar. Dessa forma, uma vez providenciou uma cerca para iniciar o plantio de maracujá. Eu não sei se todos sabem, mas o maracujá é uma planta trepadeira, por isso a necessidade da cerca. Eu não sabia. Eu acho que eu já vi flor de maracujá, como diz Elizabeth D'Artona. Lá em Laranjal, eu acho que... Mas não vi onde que tava, nem vi. Só acho que a minha mãe falou que era flor de maracujá. Que era uma flor branca, assim, grande. Aí eu peguei, tava cheio de formiga dentro. Eu joguei fora. Olha as formigas. E aí... Acho que é isso, mas eu nunca vi um pé de maracujá. Eu sabia que eu não sabia que o abacaxi vinha do chão também, gente? Eu não sabia, nunca vi. Nunca vi abacaxi. Não, vi porque aquela vez minha mãe falou, olha lá os abacaxis. Eu comecei a olhar pra cima. Minha mãe lá, e eu, cadê? Minha mãe, abacaxi no chão, Ana. Isso tipo há 5 anos atrás. E também eu nunca vi melancia, nem morango nascendo. Morango é rasteiro, não é? Enfim, pra quem não sabia... Maracujá é de uma planta trepadeira. Então, você precisa ter um apoio para ela se segurar, né, para dar os frutos. É uva que é assim também, não é? Uva. Ela tem que ter um negócio para ela ir coisando assim. Bom, continuando. Então, uma vez ele providenciou uma cerca para iniciar o plantio de maracujá. Pois bem, alguns meses depois, o pé de maracujá cresceu e estava repleto de flores. Logo cresceram frutos enormes, maravilhosos e doces. Tomávamos sucos, fazíamos mousse, era uma beleza. O pé de maracujá produzia tanto que não dávamos conta de consumir tudo. Assim dividíamos com os vizinhos. Até que um dia o vizinho do olho obeso apareceu lá em casa. Nossas casas não tinham muros, então as pessoas, ao chegarem em nossas casas, já entravam direto pelo quintal. Bom, naquele dia minha mãe estava justamente colhendo maracujá para fazer suco, quando de repente o tal do vizinho apareceu e ficou indignado com o pé de maracujá, pois ninguém podia ter frutas no quintal melhores que as dele. Onde está essa regra? Logo ele começou a dizer, esse pé de maracujá não vai durar muito. Essa terra é ruim, não presta para plantar esse tipo de fruta. Mas sempre tem aquele, né, que você tá indo lá e vem para falar coisa ruim. Dá vontade de falar, cala a boca. Ana, no outro dia seguinte, na hora do almoço, o meu pai foi colher maracujá. E não é que a pobre da planta estava completamente infestada de formiga. Não falei que estava com formiga? Que já haviam comido grande parte das folhas. Meu pai jogou água, jogou veneno, nada adiantou. Em menos de 1 semana, o pé de maracujá estava completamente morto. Um beijo, Ana, a você e a toda a família. Fiquem com Deus, sucesso sempre. Esse é o primeiro relato de muitos que estão por vir. Um beijo para você, muito obrigada. Filha da... Não é? Fala se não é coincidência que no dia seguinte que o homem foi lá falar merda... Ai, que raiva, né? Mas, meu Deus do céu, é difícil olhar e ficar feliz com alguma coisa dos outros também? Por que isso? Poxa, que legal, o senhor tá dando uns frutos. E eles ainda dividiam com as outras pessoas, podia ter levado lá os marcos. Falou, beleza, quando você tiver aí, manda pra casa. Cultiva aí, porque eu não sou muito boa de cultivar, não. Então, eu vou pegar os seus, você cultiva, fica bem bonitinho, aí você divide os maracujá quando tiver sobrando aí. Né? Não. Tem que falar mal. Tomara que seque todos dele. Ele começa a jogar maldição no outro. Ai, zóio ruim mesmo. Mas
tem esse lance mesmo, né? Vocês devem conhecer algumas histórias assim. Como minha mãe conta que ela tinha um lindo pé de pimenteira, não sei. Ficava no murinho, assim, você subia no sobradinho que a gente morava, ela tinha um salão de cabeleireiro que ela atendia, que era... tinha que subir uma escada para chegar na casa, que era uma parte de cima, então você subia uma escada assim, né? Você subia da porta aqui de baixo assim e virava, aí passava pela sala e entrava nessa sala ao lado que era o salão. E nesse murinho, onde você subia a escada e virava, tinha um murinho aqui. Nesse murinho tinha uma pimenteira, que minha mãe fala que tava linda, ela caía assim, sabe? E um dia veio uma mulher, enquanto ela tava subindo lá, ela olhou a pimenteira, falou, nossa, pegou, como tá linda, olha essas folhas, olha, elogiou, beleza, entrou, cortou, foi embora. Minha mãe falou que, não sei se foi no mesmo dia ou no dia seguinte, começou a secar, morreu, sabe aquele fala olho de seca pimenteira? Tá aí, secou, morreu a planta da minha mãe assim, ó. Logo depois do elogio. Não quer dizer que ela estava ali propositalmente querendo que a planta secasse, mas algumas pessoas carregam a energia assim. Esse daí tava com a tesão ruim, esse homem. Mas não é sempre, sabe, que é proposital. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Bom, vamos lá ler o relato então, que é este daqui. Volta no tempo? Vamos ver. Olá, Ana e Assombrados, tudo bem? Vamos lá. No começo do ano, mais ou menos em fevereiro, acho que é uma moça que nos conta, tá? Eu fui na casa da minha amiga e levei umas roupas para a filha dela que tem 5 anos. Eram roupas da minha filha, que tem 11 anos. Algumas ficaram grandes, mas tinha um vestido verde da Fiona do Shrek que eu guardei todo esse tempo, juntamente com outra fantasia de fada, que seria rosa, e um vestido da Frozen azul. Eu coloquei só o vestido da Fiona na sacola junto com outras roupas, e umas roupas de adulto para minha amiga também, que era da minha sobrinha de 19 anos e servia na minha amiga que é bem magrinha. Mas nessa sacola, a única fantasia que eu coloquei foi a da Fiona. Quando cheguei lá, mostrei para a filha da minha amiga e disse a ela que da próxima vez que eu fosse lá, eu levaria a fantasia da fada, porque eu não tinha achado o chapéuzinho que fazia conjunto com o vestido. E se a minha filha deixasse, eu levaria também a da Frozen. Ela provou o vestido ali mesmo na sala onde eu estava sentada, no sofá com a sacola. Nesse dia estava calor e o vestido tinha mangas longas e ela provou rapidamente e pediu para tirar porque estava esquentando muito e foi brincar. Lembro que ela ficou até com o cabelo preso dentro do vestido e eu tirei, ajudando a ficar mais confortável. Minha amiga pegou as roupas que era para ela e provou um vestidinho com capuz dourado por dentro. Ela vestiu por cima dos shorts e disse que amou e me abraçou. Pois bem, eu separei mais algumas coisas nesses dias. Eu separei mais algumas coisas esses dias e fui agora no mês de julho, na verdade, julho do ano passado, tá? Esse relato foi enviado no dia 27 de julho de 2021. Então, ela tá falando nessa data. Então, eu fui agora no mês de julho, para ser mais exata, no dia 24 de julho de 2021. Fui na casa dessa minha amiga e levei outra sacola com roupas. E lembrei de colocar a fantasia rosa da fada, que tinha prometido, pois nesse meio tempo eu dei a da Frozen para uma sobrinha minha que também tem 5 anos de idade. Então eu só tinha essa da fada para levar. Chegando lá, falei da fantasia e a filha da minha amiga pegou a sacola sorrindo, ansiosa pela fantasia que eu já havia prometido. Quando ela e minha amiga começaram a tirar as roupas da sacola, eu arregalei os olhos confusa quando ela tirou o vestido verde da Fiona de dentro da sacola.
e depois o da fada com o chapeuzinho que eu falei que eu ia levar. E eu logo perguntei com espanto, na verdade. Eu perguntei, eu já trouxe esse vestido da Fiona no começo do ano pra ela, amiga. E aí a minha amiga disse que não, que eu falei que eu ia levar, mas eu não tinha levado ainda. Ana, eu fiquei confusa e tô confusa até agora. Ela viu, pegou o vestido, sorriu, agradeceu, mas não vestiu o vestido como eu me lembrava. Deu o vestido na mão da mãe dela e foi brincar com os meus filhos. E para completar a confusão na minha mente, minha amiga foi tirando as roupas que eram para ela e eu fui ficando mais confusa ainda, pois ela tirou da sacola aquele mesmo vestidinho com capuz dourado que eu me lembro piamente que ela já tinha provado naquele dia e ainda me abraçou e agradeceu, falou que gostou muito. Eu não sei o que aconteceu, Ana. Quando eu cheguei em casa, eu comentei com a minha filha e com meu filho que estavam lá comigo e viram. E qual não foi o meu espanto quando meu filho disse: eu me lembro, mãe, dela provando o vestido no meio da sala. Ana, quando eu lembro desse dia no começo do ano, é exatamente essa imagem que eu tenho, dela provando o vestido no meio da sala. Gente, eu tô bugada até agora. Às vezes, quando eu vou arrumar os guarda-roupas dos meus filhos, eu tenho um déjà vu, bem antes de acontecer isso. Será que as coisas se repetem e nós esquecemos? E o fato de esquecermos nos parece novo? E dessa vez eu me lembrei? Eu não sei o que pensar, mas eu me lembro de ter levado antes, em fevereiro, essas mesmas roupas. O que vocês acham, Ana e assombrados? Beijos a todos, logo mandarei outros relatos. Estranho, parece o filme Efeito Borboleta, não é? É Efeito Borboleta, né? Tem algum outro que fala nesse sentido também? Que as coisas vão se repetindo? Tem. Só que a gente esquece e aí a gente vive o dia da marmota, mas ele lembra de tudo, não lembra? Que as coisas, vão acontecendo, aí acontece de novo, aí, volta, aí acontece de novo, a gente esquece, mas no meio tempo a gente pode lembrar de alguma coisa. Não sei, gente, não sei. Se já aconteceu algo com vocês, mandem o relato, tá? Digam aí. Deixa eu contar um negócio que aconteceu com a minha mãe. Pode contar, mãe? Cadê? Não sei, minha mãe, não sei se minha mãe tá aqui. Mas ela contou um negócio curioso pra mim, que ela tava na praia um tempo atrás, e aí ela tava ali na areia, com o pé na água, só molhando o pé ali no mar, e aí tinha uma mulher e uma moça que ficaram olhando pra ela, sabe? Quando a pessoa fica, olhando pra você, assim, e ela meio que, porque ela não conhecia, né? Ela ficou meio ali na dela, né? Disfarçando, assim, o que essa pessoa está olhando para mim, né? E aí daqui a pouco a mulher chegou nela e falou assim: oi, minha mãe, oi. Ela falou: você é cabeleireira, não é? E, de fato, minha mãe sempre foi cabeleireira. Aí minha mãe falou: sou. Ela falou: então, tudo bem? Minha mãe, como se conhecesse, sabe? Minha mãe, tudo. Aí ela falou: você não lembra da gente? Lá de Osasco. Aí minha mãe: gente, a gente conversou na rodoviária. É você, não é? Aí eu olhava pra moça, não sei se é filha dela, moça mais nova. Aí eu olhava, ela falou: é ela. E minha mãe, assim, ela falou: eu não moro em Osasco. E faz muito tempo que eu não vou pra Osasco. E ela ficou: não. Aí você contou que ia vir pra praia, né? E aí a gente se encontrou aqui. Aí minha mãe, eu acho que você tá confundindo, minha mãe falou. Aí elas ficaram assim com uma cara de sem graça, sabe? Uma olhando pra cara da outra. Mas é ela. Igualzinha, elas falaram. Ai, minha mãe, desculpa, acho que vocês estão confundindo. Aí elas ficaram, tá,
tá bom, ficou aquela coisa meio sem graça. Aí minha mãe foi lá com as irmãs dela, tudo. E as moças passavam, ficavam meio que olhando assim pra minha mãe, sabe? Acho que pensaram, olha, fingindo que não conhece agora. Ai, fingiu que não conhece, filha da mãe. Mas minha mãe falou que elas estavam com tanta certeza, sabe? Elas olhavam tudo. Aí eu falei, gente, agora, olha só, coincidência. Minha mãe é cabeleireira, realmente. Minha mãe ser cabeleireira e ter falado que ia pra praia e elas chegarem lá, encontrar, sei lá, e falar que é igualzinho. Tanto que chegou pra conversar, olhava e falava, é ela, igualzinho. E aí ficou naquela. E aí? Né? E essas coincidências de ser cabeleireira, de falar que ia pra praia e realmente encontrar na praia alguém muito... E as duas moças concordando, né? Porque se uma podia falar, não, ela é parecida, mas não é, sabe? Mas elas estavam com muita certeza de que era essa pessoa. Tanto que elas ficaram, quando minha mãe falou que não sabe, elas ficaram, tipo, bem sem graça, assim, falando, uai. Minha mãe também conta que uma vez estava lá em casa, e olhou pela janela lá do fundo. Ela estava junto com a minha tia, inclusive, irmã dela. Olhou pela janela do fundo e viu a cunhada dela saindo de um carro, colocando um lixo ali num cestão, aquelas coisas de pôr lixo que tem na rua, falando no telefone. Ainda minha mãe falou pra irmã, olha lá, a fulana, minha cunhada. Ela falou, e minha tia concordou. E tal, e falou, aí entrou no carro e foi embora. Eu falei, uai, mas o que ela tá fazendo aqui? Porque ela não mora ela mora em outra cidade. Aí ela fica, mas gente... Aí depois ela perguntou pra cunhada se ela tava lá em Laranjal, tudo. Ela falou que não tava. Eu falei, mas gente... Aí ainda ela conversou com a minha tia, falou... Era ela, muito igual. E assim, a distância que ela viu foi a distância de uma rua, sabe? Minha mãe tava desse lado da rua e ela viu da janela na outra calçada, do outro lado da rua. Não é tão longe pra você confundir uma pessoa que você conhece a vida inteira. Mesmo jeito, mesmo corte de cabelo. Era ela. Minha mãe falou, agora não sei se é uma pessoa igual, né? Essas coisas. Aí a gente fica nesses bug da vida, né? Nossa, a gente tinha que tirar umas fotos e registrar os negócios pra depois poder provar. E aí? Tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Sobreviveu ao ataque do lobisomem. Gente, vamos lá. É uma moça que nos conta. Tudo aconteceu na Bahia. Era por volta de 1940 e, por coincidência ou não, era período de quaresma. Estava ocorrendo um conflito no Rio de Janeiro nessa mesma época e o fulano, que servia como soldado do exército, recebeu a ordem de vigiar o quartel da cidade dele junto com os demais milicos. É assim que fala? Milicos, enfim, os outros soldados. Ele havia passado dias em turnos de guarda e eis que, após mais um dia de serviço, depois de já ter cumprido seu horário, resolveu ir até a cidade, a pé, para comer alguma coisa. Vale ressaltar que a cidade ficava bem distante da base. Já era mais de meia-noite e na rua o breu tomava conta, já que naquela época poucas ruas possuíam algum tipo de iluminação. Porém, ele decidiu ir mesmo assim. Sendo um homem de seus 1,90 de altura e muito forte, nada temia. Ele foi caminhando tranquilamente pela estrada escura, que além de silenciosa também estava deserta. Quando eis que do nada um rosnado esquisito ecoa e quase ao mesmo tempo surge em sua frente um bicho muito estranho. Aquilo andava de 4,5 de lado, como se fosse desengonçado. Ao mesmo tempo escondia sua cara embaixo do braço. Parecia um grande cachorro preto, mas era muito feio, e com toda certeza aquilo não era um cão, ou um simples cão. O fulano estava paralisado, sem entender nada, e eis que a criatura pulou nele, e começou a dilacerar toda a sua farda com aquelas garras enormes. Ele finalmente saiu daquele transe, né, entre aspas, e se desvencilhou do animal, saindo correndo de volta para o quartel.
sendo perseguido durante todo o percurso. Chegando próximo à base do exército, como estava muito escuro, os soldados se assustaram e começaram a gritar: "Alto lá! Alto lá!", o mandando parar ou atirariam. Nesse momento, a criatura parou, mas ele continuou correndo mesmo assim. Adentrando o quartel, caiu no chão e seus companheiros de farda logo o reconheceram e queriam saber o que estava acontecendo, pois seu estado era lastimável. Era lamentável. Ele estava todo arranhado, ferido, com suas vestes rasgadas e suando como um doido. Seu olhar era de pânico. Então ele foi socorrido e, depois de já estar a salvo e mais tranquilo, descreveu aos demais o que lhe tinha ocorrido. Todos disseram que aquilo era o lobisomem e que já era bem conhecido na região. Inclusive até sabiam de quem se tratava. Pois alguns anos antes, também na quaresma, um grupo de moradores que sofriam constantes ataques do bicho decidiram fazer uma armadilha. Colocaram muitas giletes e estiletes em toda uma ponte. Detalhe, esta era a única ponte que fazia a travessia para aquele bairro. Aguardaram até o cair da madrugada, que era o período que costumavam fazê-lo, e o bicho passou correndo, como de costume, mas se cortou por inteiro, soltando gritos agonizantes de dor e deixando um rastro de sangue durante a sua fuga. Já ao amanhecer, encontraram um homem, que todos já desconfiavam, todo ensanguentado e cheio de cortes pelo corpo, principalmente nas mãos e nos pés. A comunidade da época teve a certeza de que se tratava do lobisomem. Então nas épocas de quaresma e ele aparecia, mas a turma, ele continuou aparecendo, né? Porque a turma só falou, eles não fizeram nada com ele. Eu penso assim, poxa, o bicho é um bicho, todo mundo descreve que ele é um bicho enorme, com dentes afiados, garras. Um bicho desse tamanho consegue correr bastante, consegue numa mordida acabar com um braço, enfim. Pelo tamanho, pelas características, é um bicho mortal, ele ataca. E aí ele não faz nada além de arranhões na pessoa ou estragar a roupa. Aí eu penso que ele não quer matar, porque se ele quisesse, ele faria em 2 palitos, não é? Mas tem vários relatos de que a pessoa é atacada, se consegue escapar dele, sai com arranhões. Com arranhões, assim, a gente sai de uma briga com um gato. Agora, com um bicho desse tamanho, ou ele não quer matar, ou ele tem um déficit aí, apesar do tamanho e né? Mas eu acho que ele quer o quê? Afugentar, assustar? Não sei. Porque eu acredito que um bicho desse, se ele quiser atacar pra valer, ele vai atacar. E aí não tem muito o que se fazer, né? A gente não tem garra, a gente não tem dente. Como que a gente pode ir contra um bicho desse, se ele resolver pular em cima da gente pra atacar, né? O que ele quer? Então, assustar, dar uma arranhada. Mas tem várias histórias de lobisomens que aparecem nesse período de quaresma. Agora, por quê? Não sei. A noiva do Salgueiro, vamos procurar. Tá. Vamos ler então A Noiva do Salgueiro. Olá, Ana e assombrados, como estão? Tudo bem? Me chamo Fulana e todos os nomes estão trocados. Hoje estou contando um relato que roda a família do meu pai há anos e foi a história que mais me dava pesadelos quando criança. Bem, meu pai vem de uma família de 5 irmãs, sendo que ele é o único homem. Eles cresceram no interior do Paraná, em uma cidade chamada Icaraíma. Me lembro de, desde pequena, ouvir o meu pai contando suas histórias e as lendas urbanas da região e eu adorava. Mas essa história em especial se trata de uma lenda urbana bem conhecida nacionalmente. Porém, como meu pai sempre diz, toda história, por mais fantasiosa que seja, sempre tem um fundo de verdade. E ele foi testemunha ocular da aparição
que sempre ronda esse Brasilzão: a noiva fantasma. Vou chamar meu pai de César para não ficar repetindo tantas palavras durante o relato. Quando César fez 18 anos, ele se alistou no exército e foi chamado a servir no batalhão da cidade vizinha a qual morava. Ficava lá a semana toda e aos fins de semana voltava para Icaraíma para visitar a família. Ele era um namorador, daqueles que arrancava suspiros por onde passava, e vivia em festas e bailes com a sua turma. Em um fim de semana, seus companheiros do batalhão disseram que teria um rodeio em um outro município ali próximo e o chamou para acompanhá-los. Como nunca dizia não para uma boa festa, telefonou para casa avisando que não voltaria no fim de semana e foi. Chegaram até o local onde estava acontecendo a festa e ficaram lá a noite todinha. Se achegou com uma moça e curtiram a noite. Beberam tudo que tinha direito, dançaram e se divertiram. Lá pelas tantas da madrugada, ele não se recorda, mas era pouco antes do amanhecer. A moça que estava lhe acompanhando disse que precisava voltar para casa. Então todos decidiram acompanhar as moças até as suas residências. E aí então pegariam o carro que tinham deixado na rua principal e já voltariam para o batalhão. Foram andando do local da festa, que era em uma chácara um pouco afastada, até chegar à entrada da cidade. Assim que deixaram a última acompanhante em sua porta, seguiram para a rua principal da cidade para pegar o carro. Ele conta que a cidade era bem pequena. Tinha apenas uma rua principal onde tinha alguns comércios, o cemitério e uma igrejinha. A igreja lhe chamou a atenção, pois era pequena, mas muito bem conservada, pintada de azul com uma torre com sino. Mas o que dava maior contraste com o cenário era um enorme salgueiro que ficava perpendicular à igreja. Perpendicular à igreja? Ele viu algo balançando por debaixo daquela camada densa de folhas e pareciam pés. Achou que podia ser o sono ou a bebida, mas quando se aproximaram, passando a poucos metros da árvore, todos deram um sobressalto. Ana, havia uma mulher pendurada pelo pescoço na árvore. Ele diz que a mulher tinha cabelos pretos e longos e seu vestido era branco, mas não parecia bem um vestido de noiva, pois era bem simples. Só conseguiram chegar à conclusão de que poderia ser uma noiva pelo véu que caía sobre seu rosto. Ela tinha a cor da pele azulada e estava com os olhos abertos, o olhar vazio, com a cabeça pendurada para o lado. Ai, que visão! De imediato, a única reação que ele teve foi de tentar ajudar a mulher. Então ele e outro amigo se enfiaram no meio daquelas folhas, mas não conseguiam subir, pois aquele lado do tronco não tinha apoio. Então os dois deram a volta na árvore e conseguiram subir no primeiro galho, mas quando olharam para cima, adivinhem, não havia nada lá. O corpo simplesmente sumiu. Todos os três ficaram se entreolhando, tentando entender. Eles estavam cansados, sim, e tinham bebido, mas se fosse alucinação, como que os três teriam visto a mesma coisa? Todos eles saíram de lá o mais rápido possível, pegaram o carro e deram no pé. Chegaram no batalhão, todos com cara de quem tinha fugido do diabo e com uma ressaca daquelas. Algumas semanas depois, um de seus amigos chegou para uma das moças que conheceram naquela noite e perguntou se havia algum relato de noiva fantasma na cidade. Ela então arregalou os olhos e disse: "Vocês também viram?" Então contou que há muitos e muitos anos uma moça foi obrigada a casar, apenas por interesse da família. Ela se recusava, pois o seu futuro noivo tinha o dobro de sua idade. Então, no dia do seu casamento, ela fugiu, assim que pararam na frente da igreja. Subiu na árvore e tirou a própria vida. Há relatos até de pessoas que dizem que perto das 3 horas da manhã escutam um choro vindo da árvore.
Nossa, Ana, eu me arrepio toda só de pensar nisso. Meu pai sempre conta essa história com a testa suando, pois lhe causa desconforto até hoje. E por hoje é isso, Ana. Logo mandarei mais relatos do meu pai da época do quartel. Elas são ótimas. Os relatos são ótimos. Abraços e beijos a todos. Beijo pra você, muito obrigada. Credo. Me lembrou o filme Invocação do Mal, né? Que a capa é aquela corda na árvore. Credo. Olha esse aqui, hein? O espírito assoprador de orelhas. Quem aí já teve esse espírito perto de você? Não é... Quer ver quem que... Alguém me falou que tinha um espírito, não. Sentia, sabe? Alguém, tipo, dá soprada, não. Mãe, que espírito chato, hein? Falou, ai, filho, aparece pra mim, mas não vem ficar soprando minha orelha. Coisa chata. Sai daqui. Fica louco, né? Né, né, mãe? Minha mãe ia mandar o espírito pro quinto dos infernos se ele ficasse soprando na orelha dela. Tenho certeza. Bom, vamos ver o relato. Olá, Ana, tudo bem? Sou a fulana. Já enviei 2 outros relatos aqui pro canal. Até o momento não lidos ainda. Bom, meus relatos não são assustadores, mas são curiosos e que me deixaram pensativa sobre o que pode ter acontecido. O de hoje não é diferente. Não é assim assustador, mas é bem interessante. E esse relato aconteceu comigo e com a minha mãe, lá por volta de 2009 ou 2010, eu não lembro ao certo. Então, para contextualizar, minha mãe é muito medrosa quando o assunto é o sobrenatural. E na época morávamos ainda em São Paulo, capital, no bairro de São Mateus. Eu sempre escutava algumas coisas nessa casa, uns barulhos estranhos, tipo bolinha de gude quicando no chão. Gente, por que esses fantasmas também? Tudo é bolinha de gude que fica quicando. Eu conheço vários relatos, eu não lembro agora de cabeça, mas eu já ouvi vários, inclusive na televisão, sabe, de... Tipo esses casos que eles dramatizam, sei lá, de barulho de bolinha, pá, 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 como se fosse bolinha de gude, sabe, alguma coisa assim. É tipo uma assombração recorrente, essas bolinhas. Bom, então, tipo bolinha de gude quicando no chão, mas o engraçado é que o barulho parecia vir de dentro da parede. Parecia que vinha de cima, descendo alguma escada. E esse barulho era sempre por volta das 10 horas da noite. Praticamente todos os dias, por volta das 10 da noite. Lembra de um outro relato aqui também que tinha hora para acontecer essas bolinhas quicando? Então, e sempre na parede do corredor que separava o meu quarto do quarto da minha irmã. Será que é outra dimensão também? Bom, em outra ocasião, a TV ligou sozinha por 2 vezes em momentos diferentes, dias diferentes, horários diferentes. Sem que tivéssemos programado para ela desligar. E sempre quando eu estava sozinha em casa. Oh, beleza, né? Enfim, mas nada de assustador. Apenas casos isolados. Bom, mas vamos ao relato de fato. Eu sempre fui um grude com a minha mãe. Onde ela ia, eu estava. E quando criança, eu gostava muito de assustá-la. Eu sempre fazia a mesma pegadinha com ela e ela sempre se assustava. A pegadinha que eu fazia era assim. Eu aproveitava quando ela estava bem distraída, fazendo janta ou qualquer outra tarefa, e chegava pelas costas dela, ia bem de fininho, até chegar por trás dela e assoprar em uma de suas orelhas. Ela tomava sempre um susto. Dava um gritinho e depois a gente ria juntas. Mas o tempo passou e eu fui crescendo e parei de fazer isso, né? Fui ficando mais madura. Até que um dia ela estava na cozinha fazendo janta e eu no quarto da minha irmã, que era o segundo cômodo depois da cozinha. E lá nesse quarto ficava o nosso computador e eu estava navegando na internet. Nesse dia estava tudo normal, um dia bem típico, bem rotineiro. De repente minha mãe deu um grito assustador
E eu, sem pensar, saí correndo para ver o que estava acontecendo. Cheguei na cozinha e ela estava meio confusa com o que tinha acontecido. E eu perguntei a ela: mãe, tá tudo bem? Por que você gritou? E ela me contou que estava lá fazendo janta numa boa, pensando na vida, e sentiu uma assoprada no ouvido, como eu costumava fazer antes por brincadeira. Mas nesse dia ela não se assustou na hora que sentiu o assopro. Então ela foi virar para brincar comigo e falar que não caía mais nessa. Só que aí, quando ela virou para trás, simplesmente não havia nada. Não tinha nada ali. Aí sim ela gritou, porque não tinha ninguém além dela lá. Ou seja, ela sentiu o assopro, mas não tinha ninguém físico ali para ela ver que tivesse assoprado a sua orelha, como eu fazia antes quando criança. Eu ajudei ela a conferir se as janelas e as portas estavam abertas, mas não estavam, porque era inverno e de noite, e a nossa casa era muito fria, então estava toda fechada. Não foi inseto nenhum que passou e fez vento, até porque daria para escutar as asinhas batendo, um zumbido, sei lá, já que foi bem perto do ouvido. Ficamos lá pensando e procurando o que podia ter acontecido, mas não achamos resposta. Bom, decidimos esquecer e vida que segue. Minha mãe sempre pedia para mim, para que quando eu ficasse sozinha em casa, que deixasse tudo fechado, inclusive as janelas, pois não tinha grade e ela tinha medo de algum bandido pular o muro, sei lá, e entrar em casa enquanto eu estivesse lá sozinha. Dias depois que aconteceu o sopro no ouvido dela, ela saiu com meu irmãozinho e eu fiquei em casa sozinha. E eu sempre a obedeci e mantinha as portas e janelas fechadas. Pois bem, nesse dia estava eu lá na internet novamente, sem preocupação com nada, todas as portas e janelas fechadas. E de repente eu senti alguém assoprar no meu ouvido igual eu fazia com a minha mãe. Na hora eu gelei, um arrepio subiu por mim e eu não quis nem esperar para ver o que ia acontecer. Eu levantei, nem o computador eu desliguei, deixei tudo do jeito que estava e saí correndo. Peguei a chave de casa, abri a porta e corri para a rua para esperar minha mãe voltar. Larguei tudo sem olhar para trás. Depois disso, nunca mais tive essa experiência. Eu acredito que nem a minha mãe voltou a passar por isso. O que será que foi isso? Eu acho que talvez tenha sido um espírito que brincou com a gente. E vocês, o que acham? Já não moramos mais naquela casa, então não sei se ainda tem barulhos ou coisas estranhas acontecendo lá. Obrigada por ler e compartilhar a minha história. Um beijo e até mais. Um beijo para você, obrigada. Então, será que tinha um espírito por lá? E como ele viu que vocês duas se divertiam com isso, essa brincadeira de assoprar era divertido, vocês riam, ele tentou fazer a mesma coisa? Falou, já que ela gosta, ela ri, ela se diverte, eu vou fazer. Só que ele esqueceu que ele é um espírito, e aí a gente fica com um pouco de medo quando é o espírito. E aí ele tentou talvez brincar com vocês, mas aí viu que a reação talvez não foi lá muito legal, não teve risos, e aí ele não fez mais. Talvez ele estivesse tentando entrar na turma, sabe? Ou não, ou foi você de outra dimensão que foi lá e fez com a tua mãe a brincadeira algum tempo depois. Mas aí você fez com você também? Vai saber, talvez? Não sei, gente. Deixem suas opiniões. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Vamos lá. O Homem de Preto e o Barulho de Água e os Olhos Vermelhos e as Três Presenças. São 2 relatos, tá? Vamos ver. É o moço que nos conta. Olá, assombrados, tudo bem com vocês? Meu nome é Fulano, mas pode me chamar de Fulano. Vou contar 2 relatos pessoais. O Homem de Preto e o Barulho de Água. Esse é o primeiro, então vamos lá. Com apenas 10 ou 11 anos, eu já não era como as outras crianças, sabe?
Eu tinha uma ideia sobre o mundo e sobre as pessoas. Eu sabia que existia o bem e o mal. Pois bem, há um bom tempo atrás, meus pais se mudaram para uma cidade bem pequena do estado de Goiás. E lá morávamos em uma casa rodeada por serras. Era literalmente no meio de um buraco. Os vizinhos mais próximos moravam assim a uns 12 ou 15 quilômetros de distância. Então éramos meio que isolados do resto da sociedade. Em uma noite qualquer, eu estava assistindo TV e do nada comecei a ouvir um barulho vindo de fora da casa. Um barulho parecido com água caindo de uma mangueira na calçada, sabe? Eu, muito curioso, coloquei a orelha na parede e consegui ouvir melhor. Sabe quando a gente segura a mangueira bem alto e a água cai no chão de cimento e faz aquele barulho estridente? Acho que eu sei. Então, era exatamente esse barulho. Eu não sabia se eu sentia medo ou curiosidade. Então, em um impulso de curiosidade, eu fui me aproximando da janela e posicionando os meus olhos para saber quem ou o que estava jogando a água no chão. Aquilo foi um erro. Só de pensar no que eu vi, me arrepia da cabeça aos pés. Uma figura humanoide, usando um chapéu de aba grande, aba larga, todo preto. Um manto preto com alguns detalhes prateados e uma face parecida com uma caveira, porém com algumas partes de carne. Já vimos um relato desse ser por aqui. Os olhos vermelhos daquela criatura estavam fixos em mim. E na hora o meu corpo paralisou. Eu só conseguia ver aquela coisa segurando a mangueira e olhando para mim sem qualquer motivo aparente. E aquilo durou uns 2 minutos, mas na minha cabeça foram horas e horas encarando aquele ser que emanava pura maldade e ódio. Até que do nada, meu irmão surge na sala e pergunta o que eu estava olhando. Sem querer assustá-lo, eu disse que estava vendo a lua, mas uma nuvem já havia encoberto ela. E após voltar o meu olhar para a direção daquele homem, não tinha mais nada lá. A calçada estava seca e a mangueira enrolada, como meu pai sempre deixava no final da tarde. Aquela noite eu nem consegui dormir. Eu só ficava pensando naquele ser e por que eu tive que vê-lo. O mais intrigante é que no dia seguinte e nos próximos que se passaram, eu sempre via aquele mesmo homem vagando nos fundos de casa na parte da tarde, entre os pés de manga. Ele andava de forma lenta e com a cabeça para baixo. Isso durou até o dia que nos mudamos de lá e voltamos a morar no estado de São Paulo. Eu nunca soube exatamente o que era aquilo, mas de vez em quando eu vejo ele por aí. Agora, com 22 anos, já não tenho mais medo de topar com ele. Mas uma coisa é certa, se eu dormir com a luz apagada, 1h da madrugada, eu sempre vou acordar e ele vai estar lá me encarando, só esperando o dia que eu vou dar mole para ele fazer sei lá o que comigo. Ai, credo! Sei lá, vai atrás de alguma ajuda. Eu que não me conformava de falar, sai pra lá, com licença. Por que ele tá no teu pé? Tem que saber o motivo. Não é? Não é normal, acho que não. Se você não sente coisa boa nele, não parece que eu não costumo com isso não. Vai atrás de mandar pra lá, vai pra lá, vai pra lá. O Medite quase matou minha sobrinha. Credo, povo ruim. Olá, Ana, me chamo fulana, pode ler o relato sem medo, se houver nomes estarão trocados. Tudo começou quando a minha irmã descobriu que a sua segunda gravidez seria uma menina. E foi uma alegria para quase todos, pois para a esposa do primo do marido da minha irmã, que morava no fundo da casa da minha irmã,
Não. E como é de praxe, vou chamá-la de Edith. Mas enfim, a Sophie nasceu. Nomes fictícios, tá? Nomes trocados. Muito bonita, porém aos 3 meses começou a ter febres, não mamava direito, a bebezinha só definhando dia após dia. Muitas brigas entre a minha irmã e o meu cunhado, muitas dívidas, falta até de alimentos. Um dia ela chegou em minha casa com o filho mais velho e a Sophie. Com febre para variar. Ao ver o desespero dela, eu sugeri que fosse em uma igreja perto de casa e ela no mesmo dia foi. Ela me disse que chegou lá sem esperança, mas na hora da oração, ela foi receber a oração do pastor. Então o pastor disse para ela que na casa dela tinha um ursinho de pelúcia rosa, que foi dado de presente para Sophie. Ela tremeu, pois na hora ela lembrou que a Edith deu um ursinho rosa para a filha dela. E o pastor continuou. Nesse brinquedo foi feito um trabalho muito forte para matar sua filha. Mas em nome de Jesus está caindo por terra toda obra maligna contra a vida dessa inocente. A minha irmã chorava muito, mas o pastor disse para minha irmã queimar aquele objeto. Quando a minha irmã chegou em casa, colocou fogo naquele ursinho. E nunca mais a minha sobrinha teve crises de febre alta sem explicação. Hoje é uma mocinha linda de 10 anos. A minha irmã se separou do marido, concluiu uma faculdade de pedagogia e está muito bem financeiramente. A Edith, depois de 2 anos desse acontecimento, perdeu o marido, que morreu de overdose. Ela casou de novo e foi embora para outro estado e não tivemos mais contato. Beijos, Ana, minha filha adora Penélope. Como ela não consegue falar o nome da P direito, chama ela de Peléopole. Ai, que bonitinha, Peléopole. Beijinho nela. Mas de quê? Que a prima a mulher do primo do fulano que mora lá de inveja da menina. Ela vai ter uma filha mulher. Eu vou matar ela. Gente, olha, eu falo que não é certo da cabeça. A pessoa não. Olha. Meu Deus. Que perigo. Isso é pior que fantasma. Seria minha avó reencarnada na minha filha? Casos assim existem vários. Olá, Ana, me chamo Fulana, sou do Rio de Janeiro e já assisto há anos o seu canal. Se eu falar nomes, todos estarão trocados. Vamos lá. Meus pais se conhecem desde a adolescência e então eles não se desgrudaram, desde então não se desgrudaram mais. Minha mãe me teve. Eu nasci de minha mãe. Minha mãe me teve com 28 anos. Eu também tive a Penélope com essa idade. Minha mãe me teve com 28 anos, depois de casada com meu pai. Antes de engravidar, minha mãe morava com a família do meu pai. E só depois do meu nascimento eles alugaram uma casa e se mudaram, até construírem a nossa casa atual. Porém, entramos para morar na casa só no tijolo mesmo, sem piso, sem nem pintar. Mas tudo direitinho, sabe? Minha família sempre foi muito unida. E para nossa tristeza, minha avó paterna veio a falecer, acho que no ano de 2011. A verdade é que depois que o irmão da minha avó faleceu, ela meio que se entregou. Ela ficou em depressão, não andava direito, teve trombose e acabou tendo um AVC. Foi internada, passou 7 meses na cama de um hospital, tendo até que amputar a perna por conta da trombose e da diabetes.
eu sempre estava lá com ela. Mesmo sendo criança, eu fazia companhia a ela no hospital com a minha mãe, que era a que mais ficava lá com ela. Até por ter mais forças de vê-la naquela situação. Minha mãe chamava ela, brincando, de prima. Elas eram muito próximas, tipo mãe e filha. Depois de seu falecimento, voltamos a morar na casa dos meus avós paternos, para o meu avô não ficar sozinho com a minha bisavó. Tá, peraí, ok. Para o meu avô não ficar sozinho com a minha bisavó. Ficamos lá fazendo companhia para eles, pois até então, nesse tempo, nossa casa estava em obras. Bom, o tempo passou e minha mãe acabou engravidando. Tava tudo normal, ela já estava com 3 para 4 meses, até que numa tarde ela acabou tendo um sangramento e foi levada para a maternidade às pressas. Minha mãe acabou perdendo seu bebezinho. Passou acho que cerca de 1 ou 2 anos e minha mãe já com tudo melhor planejado, tinha até feito um plano de saúde e ela acabou engravidando de novo. E para nossa surpresa, num ultrassom, deu que era gêmeos. Tava tudo tranquilo até então. Minha mãe fez um ultrassom e disseram que não estavam conseguindo ouvir o coração dos bebês. Ela teve que ir para o hospital e lá ficou internada. E mais uma vez ela perdeu. Agora foram 2 de uma vez só. Eu me lembro que era a Copa do Mundo, eu me lembro que era a Copa do Brasil. Nossa, Ana, nesse dia eu lembro que fiquei tão triste, sabe? Era meu sonho ter uma irmã ou um irmão e no fim continuei sendo filha única, pois minha mãe acabou desistindo de tentar ter outro bebê. No fundo eu entendo. Deve ter sido um trauma passar pela perda de um filho por 2 vezes, sendo na segunda uma gravidez de gêmeos. Numa tarde, minha mãe, deitada, dormindo no quarto da minha falecida avó, ela teve um sonho com ela. E nesse sonho elas estavam no quarto mesmo, aquele em que minha mãe estava dormindo, e pegou na mão da minha mãe e disse assim: "Olha, não fica triste pelas perdas. Eu sei o quão triste é, mas eu não estou preparada para poder voltar na terra novamente. Eu já sofri muito aqui. Agora eu tenho que ir, pois só vim dar o recado." Nesse momento, minha mãe acordou e ouviu o portão fechando. Como pode, Ana? Minha mãe estava sozinha lá na casa nesse dia. Pelo que deu para entender, ela ia reencarnar em algum bebê da minha mãe. Bom, os anos passaram, eu nunca esqueci esse sonho que minha mãe me contava. E Ana, com 17 anos, eu engravidei do meu atual marido. Não somos casados, mas moramos junto. Eu, ele, nossa pequena e os meus pais. Quando grávida, eu fui no candomblé. Meu tio, por parte de mãe, é pai de santo. Aliás, minha família toda é envolvida no candomblé. Não tem para onde correr, e eu amo. Nessa ida ao centro, uma pombagira cigana acabou dizendo para mim que me conhece há anos. E disse assim, se essa criança não vir ao mundo, é porque não é para ser. Porém, estão fazendo de tudo para ela vir. E será uma das crianças que sua mãe perdeu. Eu não me esqueço, sabe? Bom, o tempo passou, ganhei minha bebê, ela veio perfeita ao mundo, graças a Deus. Hoje, com quase 2 anos, ela tem todos os aspectos da minha falecida avó. É o jeito, é tudo, Ana. E eu sempre lembro do sonho da minha mãe, que a minha avó disse que não queria voltar daquela vez para a terra. E a cigana falando que minha bebê seria uma das crianças da minha mãe. Será que a minha avó reencarnou então na minha filha? É algo que eu nunca vou saber. Obrigada, Ana, por ler o meu relato. Desculpa pelos erros. Um beijo pro canal e pessoal, dê bastante like. Um beijo para você, obrigada. Tudo certo aí?
calor, né? Muito calor. Você tá aqui se refrescando. Tá muito quente hoje. Pergunta se tá quente aí onde eles moram. Tá calor aí pras bandas de onde vocês estão? Nossa, hoje aqui tá foda. Ah, terminei de lá. Deu o número de caixa exato do lote que eu precisava. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.